Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1097 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, não deixe de se inscrever no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo das novidades. Nos segue no Instagram, @legislação_integrada, e acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer a editora integrada, essa editora que já nasce como uma parceira do concurseiro, principalmente naquele momento de publicar aquela dissertação, aquela monografia, aquele livro que estava ali na gaveta e que vai ser muito precioso na tua prova de títulos. Você também vai conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar de forma estratégica e a montar um plano de estudos totalmente focado na tua realidade. Por último, o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência de legislação integrada e a mais de 100 planos de leitura. São planos por carreira e por edital, tudo incluído em uma única assinatura, e um material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui no podcast. Então, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Sem mais delongas, meus amigos, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar os princípios da simetria e da independência e harmonia entre os poderes, norma estadual que cria uma Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa e equipara a remuneração de seus membros à dos membros da Procuradoria-Geral do Estado. Temos ainda outro destaque para esse julgado. É constitucional a inserção por emenda constitucional estadual de norma que determina a nomeação do Procurador-Geral do Estado dentre os integrantes ativos da carreira. Vamos lá, o julgado trata da Constituição do Estado do Espírito Santo e aqui temos a previsão de uma Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa. E aí vem a primeira pergunta: pode isso? Uma Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa? Porque, gente, a regra é a unicidade de representação do Estado que é feita pela Procuradoria-Geral do Estado, não é isso? A regra é essa, né, gente? Mas é sim possível existir uma Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, mas essa Procuradoria ela só pode atuar nos feitos no qual o Poder Legislativo local, em nome próprio, atua na defesa de sua autonomia e independência frente aos demais poderes. Então, existe inclusive uma tese fixada na ADI 6433 do Paraná. Essa tese saiu em informativo 1089 do STF, e essa tese ficou da seguinte forma: é constitucional a instituição de órgãos, funções ou carreiras especiais voltadas à consultoria e assessoramento jurídico dos poderes judiciário e legislativo estaduais, admitindo-se representação judicial extraordinária e exclusivamente nos casos em que os referidos entes despersonalizados necessitem praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia, prerrogativa e independência frente aos demais poderes, desde que a atividade desempenhada nos referidos órgãos, funcionais e carreiras especiais permaneça devidamente apartada da atividade fim do poder estadual a que se encontram vinculadas. Então, gente, veja só, é possível sim a Procuradoria da Assembleia Legislativa, mas essa Procuradoria só vai fazer representação judicial em casos muito específicos, que são aqueles casos em que é necessária a defesa da autonomia e de prerrogativas e da independência desse poder frente aos demais, ok? Também é possível, né, naturalmente, a consultoria e a assessoria jurídica por esses órgãos. Certo, gente? O primeiro ponto é esse. Então, não é totalmente inconstitucional a previsão aqui da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa.
mas devemos fazer uma leitura nesse sentido. Segundo ponto, vinculação de subsídios. A Constituição Estadual previu que será o mesmo subsídio aos procuradores do Estado e aos procuradores da Assembleia Legislativa Estadual. Pode isso? Não, né? Já estamos cansados de debater sobre esse assunto. Sempre que aparecer uma vinculação do subsídio de uma carreira ao subsídio de outra, isso é inconstitucional. E o STF sempre tem feito aqui, sempre tem dado, melhor dizendo, uma interpretação conforme a Constituição, no sentido em que você vai entender que naquele momento em que foi instituído, a remuneração será a mesma, mas que não haverá a vinculação em posteriores aumentos salariais. Então, não haverá uma vinculação aos reajustes de uma carreira a outra carreira. Então, o STF sempre tem dado essa interpretação. Terceiro ponto, Procuradoria-Geral do Estado tem por chefe o Procurador-Geral, nomeado entre integrantes da carreira. Pode a Constituição do Estado prever isso? Que o Procurador-Geral do Estado deverá ser um integrante da carreira? Pode sim. O STF entendeu que se trata aqui de uma previsão constitucional. E quarto ponto, os membros integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa serão processados perante o Tribunal de Justiça. E aí, foro por prerrogativa de função para procurador do Estado? Pode? Pode não, né? O STF tem decidido isso, não somente em relação aos procuradores do Estado, mas aos advogados públicos em geral, aos defensores públicos. Não é possível, em relação a esses, a previsão de foro por prerrogativa de função. Mas não confundam, tá, gente? O Procurador-Geral do Estado, por exemplo, esse sim, pode ter foro por prerrogativa de função. O Defensor Público Geral, esse sim, pode ter foro por prerrogativa de função. Quem não pode é o Procurador do Estado, o Defensor Público, etc. Então, gente, em resumo, vamos reler aqui os destaques. O destaque 1 é inconstitucional por violar os princípios da simetria e da independência e harmonia entre os poderes, norma estadual que cria uma Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa e equipara a remuneração de seus membros à remuneração dos membros da Procuradoria-Geral do Estado. Segundo destaque, é constitucional a inserção, por emenda constitucional estadual, de norma que determine a nomeação do Procurador-Geral do Estado dentre os membros ativos de sua carreira. Próximo julgado foi inserido também na Constituição Federal e foi uma tese fixada na ADI 5510 do Paraná, e a tese ficou da seguinte forma: a equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui forma de provimento derivado vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Gente, eu acho que nos dois primeiros julgados de hoje, tivemos aqui talvez dois dos campeões de recorrência em informativos do STF. O primeiro, a vinculação da remuneração de um cargo público ao outro. Isso que o STF decide rotineiramente que não é possível. E aqui um outro ponto, que é a equiparação de uma carreira de nível médio a outra de nível superior. O STF também já decidiu reiteradamente por essa impossibilidade. Inclusive, gente, temos uma súmula vinculante 43, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira da qual anteriormente foi investido. Então, é com base nisso que não é possível um indivíduo prestar o concurso para uma carreira e posteriormente ser aproveitado por outra carreira, ser incorporado a uma outra carreira. Ah, professor, quer dizer que o STF está dizendo que não pode ter ascensão funcional? Não, gente, pode ter ascensão funcional. Mas a ascensão funcional é dentro da carreira. Você não pode ascender para um cargo de carreira diversa daquela que você ingressou no concurso público. E aí, nesse caso concreto aqui, eram leis do Estado do Paraná que elas permitiam que o indivíduo
passasse do cargo de agente fiscal para o cargo de auditor fiscal. O cargo de agente fiscal era um cargo de nível médio e o cargo de auditor fiscal um cargo de nível superior. Pode? Não, não pode. E aí, naturalmente, o STF teve que modular efeitos, porque muitos atos já foram praticados por servidores que inicialmente eram agente fiscal 3, né, agente fiscal nível 3, e passaram a ser auditores fiscais. Então, teve que ser feita toda uma modulação de efeitos com o objetivo de garantir segurança jurídica, especialmente porque muitos atos foram praticados, muitas pessoas se aposentaram no cargo de auditor fiscal. Então, assim, toda essa situação, o STF teve aqui que modular, trazer várias modulações para atender a várias especificidades decorrentes dessa situação que aconteceu desde o ano de 2002. Então, gente, quem quiser se aprofundar no tema, está lá no material escrito, no informativo escrito, você pode dar uma olhada nas modulações que foram realizadas. E para finalizar, eu vou reler a tese: a equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui forma de provimento derivada vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Próximo destaque do dia inserido na Constituição Federal também, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exclusiva para explorar esses serviços, norma estadual que institui obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de rede de transmissão de sistema de telefonia e de estações rádio-base e equipamentos de telefonia sem fio em seu território local. Vamos lá, primeiro lugar, o que é uma estação rádio-base ou uma ERB? São aquelas antenas de telefonia que estão espalhadas pela cidade. E aí a Lei 6787 de 2006 do Estado de Alagoas trouxe a necessidade de licenciamento ambiental para a instalação de estações rádio-base de transmissão de sistema de telefonia, ou seja, para a instalação de ERBs. Pode? Não, gente, não pode, porque veja só, a competência para legislar sobre telecomunicações, ela é privativa da União, e a exploração do serviço, ela é exclusiva da União. Está lá no artigo 22, inciso 4, a questão da competência privativa para legislar, e está lá no 21, inciso 11, a competência exclusiva para explorar o serviço. A partir do momento que o Estado ele traz uma previsão que vai afetar a oferta desse serviço, mesmo que com a justificativa de que é para proteger o meio ambiente, conservar o meio ambiente, na verdade ele acaba quebrando a uniformidade de tratamento sobre o tema que é dada a nível nacional. Então, por isso, acaba interferindo, inclusive, na relação contratual que é formalizada entre o poder concedente e as concessionárias. Portanto, não é possível. E, gente, temos muita jurisprudência nesse sentido. Então, por exemplo, informativo 981, decisão do plenário na ADI 2902, é inconstitucional, lei estadual que estabelece limites para a instalação de antenas de transmissão de telefonia, visando regular os limites de exposição humana à radiação. E esse tema é mais interessante ainda, da exposição humana à radiação por essas ERBs, porque, na verdade, nesses julgados, o STF traz de uma forma muito clara que não existem estudos científicos que comprovem que, de fato, existe essa exposição humana à radiação em virtude da instalação de uma ERB. Então, esse é um dos grandes fundamentos também, a ausência de cientificidade dessa proibição. Outro julgado aqui, a DPF 732, informativo 1014, também é inconstitucional a lei municipal que estabelece distância mínima das antenas de transmissão em relação a residências, praças, parques e jardins. Informativo 1067, é inconstitucional por violação à competência privativa da União, lei municipal que versa sobre a instalação de ERB
e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território. E agora a decisão do informativo 1097, que ao final eu vou reler. Temos aqui um entendimento também superado, que eu posso trazer de 2019, no sentido de que os municípios possuem competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo. Essa decisão está superada, ela é de 2019, porque, como vimos, o STF decidiu aqui em sentido diverso, tanto no informativo 1067, decisão do plenário, quanto no informativo 1014, ali em controle abstrato de constitucionalidade, foi um ADPF. Então, podemos dizer tranquilamente que essa decisão da segunda turma, lá do ano de 2019, está superada. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É inconstitucional por violar a competência da União, privativa para legislar sobre telecomunicações e exclusiva para explorar esses serviços, norma estadual que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de rede de transmissão de sistema de telefonia e de estação rádio base, ERB, e equipamento de telefonia sem fio em seu território local. O próximo julgado não foi inserido em nenhuma lei integrada, mas nós vamos fazer aqui um breve comentário. Destaque da seguinte forma: o papel do STF no contexto da autocomposição, consideradas as variáveis político, fiscal, orçamentárias, é de reconstruir pontes para devolver à arena político-legislativa solução final mais adequada para a tutela dos interesses envolvidos após a conclusão da mediação/conciliação. Gente, aqui trata de um tema muito importante, que foram as leis complementares 172 de 2022 e 174 de 2022, leis complementares que foram editadas em um contexto, primeiramente, de alta sucessiva do preço dos combustíveis, visto que foi editado ali mais ou menos um mês e pouco depois do início da guerra da Ucrânia. Somado a isso, em um período de ano eleitoral. E aí, nessa oportunidade, a Lei Complementar 92 e a Lei Complementar 94, ambas do ano de 2022, elas modificaram a dinâmica de tributação dos combustíveis, da energia elétrica, das comunicações e do transporte coletivo. Dentre outros pontos, essas leis reduziram o ICMS, trouxeram ali um limite da alíquota de ICMS que poderia incidir sobre combustíveis, o que em primeiro momento, obviamente, abaixou o preço, mas trouxe um prejuízo de arrecadação enorme aos estados. O impacto disso era tão forte nos estados que especialistas chegavam a dizer que no médio e longo prazo haveria um prejuízo quase que irreversível ao princípio federativo. E aí, gente, acontece que foram propostas as ADIs, ou melhor, a ADI 7191 e a ADPF 984, exatamente por essa lesão ao princípio federativo decorrente dessa vulnerabilidade dos estados federativos por conta dessa queda abrupta de arrecadação, e se objetivava ali responsabilizar a União e readequar essa situação. E aí, ainda no ano de 2022, iniciou-se um grupo de trabalho com o objetivo de verificar a possibilidade de uma autocomposição, e agora, no começo do mês de junho, o STF homologou o acordo que foi celebrado, e nesse acordo previu-se a remessa ao Congresso Nacional da conclusão, daquilo que foi acordado, com o objetivo de tomada de providências para o aperfeiçoamento dessas leis complementares, devendo a União apresentar o correspondente projeto de lei complementar. Gente, além disso, outros pontos, eu trouxe aqui um pequeno aprofundamento no material escrito, questões acerca de uma compensação paga pela União aos estados em virtude desse período e etc. Mas o destaque do julgado aqui trata especificamente acerca da condição do STF em situações assim. Em resumo, o que o STF disse foi: olha,
O STF, nesse contexto de autocomposição, deve ser mais um agente para reconstruir pontes e devolver esse debate, sempre que possível, para a arena político-legislativa, já que assim é muito mais provável uma solução mais adequada à realidade, respeitando inclusive a separação dos poderes. Então, basicamente, o destaque ficou aqui da seguinte forma: o papel do STF no contexto de autocomposição, consideradas as variáveis político, fiscal, orçamentárias, é o de reconstruir pontes para devolver à arena político-legislativa solução final mais adequada para a tutela dos interesses envolvidos após a conclusão da mediação/conciliação. E o último julgado do dia foi inserido na Lei Complementar 116 de 2003, destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por violarem o princípio da segurança jurídica e representarem ameaça à estabilidade do Pacto Federativo Fiscal, dispositivos de leis complementares federais que, ao alterar a Lei Complementar 116, que dispõe sobre o ISS-QN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos municípios e do DF, fixam o recolhimento do tributo no domicílio do tomador dos serviços, em hipóteses específicas. Gente, vamos lá. Regra: onde é devido o ISS ou ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza? Em regra, é devido no local do estabelecimento do prestador do serviço. Acontece, gente, que existe hoje uma tendência que é vista, inclusive, como algo que vai de encontro às boas práticas tributárias, de deslocar, em muitas situações, esse local em que é devido o tributo para o local do domicílio do tomador do serviço. Então, trazendo isso para uma linguagem aqui mais técnica, seria como se, em determinadas circunstâncias, ao invés do ISS ser devido ao município onde está situada a empresa, esse ISS vai ser devido, por exemplo, ao município de domicílio do consumidor, que pode ser aqui o tomador do serviço. E o que a Lei Complementar 157 de 2016 e depois a Lei Complementar 175 de 2020 fizeram? Elas fizeram exatamente isso. Elas fixaram o recolhimento do tributo no domicílio do tomador do serviço, mas em hipóteses específicas, por exemplo, prestação de serviço realizada por plano de saúde, plano odontológico, administração de fundos, então aqui, por exemplo, consórcio, de cartão de crédito, de carteiras de clientes, em situações também de arrendamento mercantil de qualquer bem, enfim, algumas situações passou-se a prever que seria devido o ISS no domicílio do tomador. Até aí tudo bem, mas qual foi o problema identificado aqui? Que não houve clareza e confiabilidade na conceituação do tomador de serviço. E essa ausência de clareza, ela acabou trazendo uma situação de insegurança jurídica, acabou trazendo uma litigância excessiva, ao ponto do STF dizer que geraram, olha só, um forte abalo no princípio da segurança jurídica, apto a potencializar os conflitos de competência entre unidades federativas e um retrocesso nas relações, comprometendo a regularidade da atividade econômica, com consequente desrespeito à própria razão de existência do artigo 146 da Constituição Federal. Então, gente, o problema aqui, basicamente, foi a falta de técnica na conceituação de quem seria o tomador de serviço. E aí, por conta disso, foi declarado inconstitucional o artigo 1º da Lei Complementar 157, que basicamente era um artigo que alterava diversos dispositivos da Lei Complementar 116, que trata sobre ISS, o artigo 14 da Lei Complementar 175, que também fazia isso, alterava dispositivos da Lei Complementar 116, e por arrastamento, diversos outros dispositivos da Lei Complementar 175. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? São inconstitucionais por violarem o princípio da segurança jurídica
e representarem ameaça à estabilidade do Pacto Federativo Fiscal, dispositivos de leis complementares federais que, ao alterar a Lei Complementar 116, que dispõe sobre o ISS, fixaram recolhimento do tributo no domicílio do tomador de serviços em hipóteses específicas. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Então deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que eventualmente tem interesse nesse tipo de conteúdo, porque ajuda muito o projeto a crescer, traz visibilidade, ajuda na distribuição do conteúdo. E não deixa também de acessar legislaçãointegrada.com.br, conhecer a editora integrada, o mapa do aprovado, que é esse curso, que vai te ensinar a ser estratégico na hora de organizar o teu plano de estudo rumo à aprovação. E não deixa também de fazer parte do Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado, semanalmente atualizado e super organizado de lei seca e jurisprudência. Então é isso, meus amigos. Aguardo vocês no próximo podcast. Até lá!